Olá, bom dia, graça e paz em nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa nesta manhã de quarta-feira, dia 11 de setembro. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre todos nós, se estenda sobre os nossos lares, nossas famílias, em nome de Jesus. Eu quero te convidar a abrir lá na sua Bíblia, Gálatas capítulo 4, verso de número 21. Enquanto você encontra, nós vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia, te damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Te louvamos, Senhor, porque sabemos que tudo vem de ti, toda boa dádiva vem de ti. E nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, assim como nós temos perdoado aqueles que nos têm ofendido, em nome de Jesus Cristo. Pedimos que o Senhor prepare o nosso coração como uma boa terra, para compreendermos a tua palavra, para que a tua palavra ali lançada, semeada, possa dar frutos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Então é uma alegria, como sempre, estar aqui com você, e eu quero compartilhar esse texto, então, que está em Gálatas, capítulo 4, que diz assim, lá no versículo de número 21, ele vai continuar ensinando sobre a diferença da lei e da graça. Amados, isso era algo muito sério que estava acontecendo em várias igrejas. Nós temos falado muito sobre isso porque as cartas, as epístolas de Paulo, de João, de Pedro, falam muito sobre esses falsos mestres, falsos apóstolos, falsos profetas que traziam para a igreja costumes judaizantes, dizendo que só crer em Jesus não era o suficiente. Era preciso crer, mas fazer a circuncisão, guardar o sábado e uma série de outras tradições. Amados, e nada é comparado a Jesus Cristo, nada é equivalente a Jesus Cristo. Amado, nós não somos salvos porque, por exemplo, porque eu creio em Jesus Cristo e porque eu uso sapato, por exemplo. Então eu sou salvo. Se eu não usar sapato, eu não vou ser salvo. Isso não existe, querido. Isso não é bíblico. Isso não tem base bíblica para isso. Amém? De uma maneira bem simples, claro, estou dando um exemplo aqui muito simples, mas é isso. A salvação é por meio de Jesus Cristo, e crer em Jesus Cristo é o suficiente. Amém? Nós já falamos sobre isso. Crer, ele implica em compromisso, em deixar ou fazer Jesus Cristo ser o nosso Salvador e o nosso Senhor e andar no seu evangelho, no evangelho das boas novas, nos mandamentos da palavra de Deus. Amém? Então, a partir desse momento, amém, que eu coloco a minha fé em Jesus Cristo, porque eu preciso converter os meus caminhos, eu preciso me arrepender e converter os meus caminhos. Pastor, mas qual é o caminho depois que eu me arrependo? O caminho é Cristo, e Cristo é a própria palavra de Deus. Amém? Então, ele diz aqui no versículo de número 21, dizei-me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvis a lei? Então ele começa fazendo essa analogia do Antigo Testamento, contrastando a graça ou a lei com a graça. Ele vai começar a fazer isso. Por que ele fala sobre a lei? Vocês que estão sobre a lei. Estar sobre a lei são aqueles que buscam alcançar a salvação, a justificação, por meio das obras da lei, por meio da prática da lei e não por meio da fé em Jesus Cristo. Então esses são os que estão sob a lei. Versículo 22. Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, uma da mulher escrava e outra da livre. Então aqui nós vamos encontrar isso lá em Gênesis capítulo 16, falando sobre Ismael, Gênesis capítulo 21, falando sobre Isaac, onde nós temos esse paralelo. Agar e Ismael, ou Ismael e Agar, e Isaac e Sara. Ismael, filho da egípcia, da escrava Agar, e Isaac, filho de Sara, esposa de Abraão. E ele continua, mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Então por que nasceu Ismael? Ismael, ele nasceu por causa da incredulidade de Abraão e Sara. Da incredulidade de que Deus iria cumprir a promessa na vida deles. Eles também tiveram dúvida. Eles também tiveram dúvidas com relação a isso. Às vezes nós também temos dúvida, amados.
assim como Abraão e Sara também tiveram. Então Sara entregou Agar, sua escrava, para que ela tivesse um filho de Abraão. E esse filho é Ismael. Por isso então que Isaac é o milagre, porque Sara concebeu Isaac quando ela já havia passado da idade de ter filhos, quando ela já por toda a sua vida foi estéril. Então Deus operou um milagre, por isso que Isaac é filho da promessa, é filho mediante a promessa, e Ismael é um filho da carne, da força de Abraão, que fez pelo seu braço, pela sua força. E muitas vezes, amados, nós erramos porque nós não confiamos, não cremos na promessa de Deus e tentamos fazer do nosso jeito, dar uma ajudinha, que nada mais é do que incredulidade. Amém? Nós podemos aprender verdades profundas a respeito da fé neste exemplo de Abraão com Agar, de Abraão e Sara. Amém? Versículo de número 24. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Então aqui, amados, no versículo 24, nós vamos entender um pouquinho dessa história de Abraão. Dessa história que vai de Abraão, que envolve Abraão, Sara, Agar, Ismael e por fim Isaac. Amém? E ele vai nos ensinar esse contraste que existe entre a lei e a graça. Porque ele ilustra aqui duas alianças. Porque ele vai usar esse exemplo. Duas mães, Agar e Sara, dois filhos, Ismael e Isaac, dois locais, a Jerusalém terrena e a Jerusalém celestial. Então ele também ainda vai nos ensinar, amados, que a aliança mosaica, nós precisamos lembrar disso, e já vimos isso por toda essa epístola, a aliança mosaica, ela serve para nos mostrar que nós estamos debaixo da lei e da condenação. E nós temos uma necessidade extrema da salvação que vem pela graça, porque nós não conseguimos agradar a Deus pela nossa carne, pelas nossas obras. Quem tenta obter a justiça de Deus, a salvação de Deus, pelo cumprimento da lei, quem se esforça nesse sentido, não recebe nada mais, nada menos do que a escravidão e a condenação. É isso que esse texto está ensinando para nós. Por quê? Porque aqueles homens que estavam introduzindo aquele falso ensino, daqueles ensinos judaizantes de que só Jesus não era o suficiente, era preciso guardar o sábado, ser circuncidado e tantos outros, eles ensinavam isso para a igreja. E Paulo estava dizendo, não, isso não é verdade. Então, amados, quem tenta obter a salvação pela graça, que é por meio de Jesus Cristo, esse é liberto de toda essa escravidão e condenação da lei. Então, amados, o versículo 25, ele diz assim, ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Amados, ele está simplesmente dizendo que o povo judeu continua escravizado à lei. É disso que ele está dizendo, porque eles ainda não creem em Jesus Cristo. Eles não colocaram a sua fé em Jesus Cristo. Então eles continuam escravizados à lei, e porque eles são escravos, eles são condenados pela própria lei. Versículo de número 26, mas a Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Nós falamos um pouco sobre a Jerusalém lá de cima, a Jerusalém que desce do céu. Essa é a cidade do céu, amados, livre da lei, livre de toda a lei mosaica, livre das obras. Escute isso. Quem é cidadão do céu, quem é cristão, ele é livre da lei mosaica, ele é livre das obras, ele é livre da escravidão, ele é livre das tentativas inúteis de querer agradar Deus por meio da carne, porque era isso que, por exemplo, os fariseus buscavam fazer, agradar a Deus pela carne, por rituais, mas que lá no coração, e Jesus ainda os chama de sepulcro caiado, ou seja, por fora eram belos, mas dentro, ou seja, lá no coração estavam cheios de podridão, de ossos, né, de morte. Então o cristão, amados, ele é filho dessa Jerusalém de cima, que é essa Jerusalém celestial, que em Cristo, então, nós somos livres. Amém? Até aqui, vamos continuar então o versículo de número 27, porque está escrito,
Alegra-te, ó estéril, que não dás à luz. Exulta e clama, tu que não estás em parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada do que os da que tem marido. Aqui é um texto de Isaías 54, verso 1, onde fala da Jerusalém de cima. Versículo 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Amados, como Isaque herdou as promessas de Abraão, nós, como cristãos, herdamos as promessas redentoras de Deus também por meio de Cristo. E somos herdeiros espirituais de Abraão. Por isso que Abraão é o nosso pai na fé. Amém? Versículo de número 28. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa como Isaque. Amém. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne perseguia ao que nasceu segundo o Espírito, assim também é agora. Isso amados, é algo que acontecia. Ismael, ele perseguia Isaque. Ele caçoava de Isaque. Amém? Mas isso nada mais representa hoje do que os incrédulos que perseguem os cristãos. Não é assim? Não é assim que acontece? Os incrédulos sempre vão perseguir os cristãos, sempre vão caçoar, vão zombar dos cristãos. E assim fazia Ismael, filho na carne, que perseguia o filho da promessa, que representa hoje nós, os cristãos. Amém? Para nós terminarmos com tudo que diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre. Gênesis 21:10 é uma referência a Gênesis 21:10, que ilustra que aqueles que buscam a salvação, a justificação pelo cumprimento da lei, serão lançados fora da presença de Deus. Amém? Amados, a salvação ela parte de um princípio que ele nos ensinou e nos ensina por todo o Novo Testamento. É um princípio de graça pela fé em Jesus Cristo. Amém? Quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e convertemos os nossos caminhos. Como eu disse, a fé ela exige comprometimento. Não é só um conhecimento intelectual. A fé exige fazer de Cristo o nosso Salvador, mas também o nosso Senhor. E ele termina aqui, esse capítulo, com o versículo 31. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava. Então isso está falando para nós também. E sim da livre. Então nós não podemos querer nos colocar debaixo de leis e tradições ou querer alcançar a salvação por meio de obras da lei. Só Jesus salva. Amém? Só Jesus é o Senhor. Aleluia. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, te dar toda a honra e toda a glória, Senhor. Pedir que o Senhor continue ministrando no nosso coração, nos libertando de toda tentativa de agradar a Deus na carne, mas que nós possamos nos entregar completamente a Jesus Cristo como nosso Salvador e Senhor e produzir frutos dignos de arrependimento. Obras da fé, não da lei, em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a cada um que está aqui, abençoe as famílias aqui representadas, derrame da sua graça e do seu poder, da tua proteção, da tua bênção. Abençoa, Pai, o trabalho do teu povo, abre portas, emprego, oportunidades, abençoa financeiramente o teu povo, as famílias, em nome de Jesus. Traz abundância, traz prosperidade. É o que nós te pedimos, Pai, nesta manhã, em nome de Jesus Cristo. E nós te damos toda a honra e toda a glória. Protege-nos, Senhor. Dá ordem aos teus anjos para nos guardar e proteger. E cobre as nossas vidas com a proteção do sangue de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero pedir para você uma gentileza, verifique se você ainda é inscrito no canal. Porque às vezes as inscrições vão sumindo, desaparecendo. E aí as pessoas vêm me perguntar que não estão conseguindo comentar, não estão conseguindo colocar comentários, porque para colocar comentário tem que ser inscrito. Então você vai lá e clica na inscrição, e se você marcar o sininho, você também vai ser avisado cada vez que um novo vídeo ou um culto sobe ou está ao vivo. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenha um ótimo dia em nome de Jesus. Um grande abraço.